O cantor J Neto vem passando por momentos muito turbulentos desde setembro desse ano. Tudo começou com sua cirurgia cardíaca que aconteceu às pressas. Do nada ele teve um princípio de infarto, onde teve que correr às pressas para o hospital para passar pelo procedimento. Quando ele já havia se recuperado, já estava cumprindo as suas agendas normalmente, veio então aquele dia fatídico, onde o seu filho de apenas 15 anos, Mateus, tirou a sua própria vida dentro da cozinha da sua casa. A notícia foi um baque para o meio evangélico, que ficou solidário a ele desde o momento em que a notícia foi espalhada nas redes sociais. Até hoje, J Neto sofre por conta da perda do filho. Ele foi prestar uma agenda em Portugal e aonde cedeu uma entrevista, falou sobre o filho, ficou muito emocionado e, é claro, chegou até chorar naquele momento. Mas o que tem assombrado realmente J Neto agora nesses últimos dias é a entrevista que a sua ex-esposa acabou cedendo para um canal do YouTube. Nesse vídeo, ela conta que J Neto fuma há anos e é totalmente viciado em cachaça. Escute o que a ex-mulher dele está falando nesse vídeo, e é claro que tem um trecho onde ela fala a respeito do filho, que nós vamos comentar logo após vocês verem aí que isso é real. Contra fatos não há argumentos. Sim. Né? Eu estou te mandando fotos que dá para ver explicitamente que é ele. E não é ele quando era jovem. Ele quando era jovem também tinha foto mais revelada, essas coisas. Sim. Mas, enfim, essas são fotos atuais dele. Então, eu vou atrás do prontuário dele, que ele parece e vou ver o que está escrito quando der a alta para ele, que ele segurou o papel, né? E eu não tive acesso, mas eu tive que assinar lá em Friburgo, no São Lucas, que tem parceria com o SUS, onde ele foi operado. Mas o fato do infarto dele foi realmente o tabagismo. Isso daí o médico deixou bem claro, e ainda corre o risco de um segundo infarto, né? Porque tem uma veia que ainda tem que colocar um stent, mas não colocaram. Uhum. Sinceramente, no que eu penso, acho que se ele tivesse ido primeiro, meu filho ainda estava aqui comigo. Okay. Porque é muito doloroso. As conversas do meu filho comigo, assim como ele vai alegar que tem conversas dele com meu filho lá, Uhum. falando da mãe, filho fala de mãe, fala de pai, mas o filho basicamente clamar, eu não aguento mais o meu pai bêbado, e se eu falar que ele está bêbado, ele fica irritado. Então, assim, pela quantidade de cerveja, você tem noção de como o ser humano fica. Sim. Né? Se você tomar meia dúzia, beleza, você fica alegre, mas se você tomar 20, você começa... J Neto quase tacou fogo na casa onde ele morava, quase tacou fogo na casa aqui onde eu morava também, porque chegava a um ponto da bebida que ele parava, queria fazer o miojo, e lá em São Paulo ele foi esquentar uma canja, e os vizinhos começaram a gritar 4 horas da manhã do fumacê saindo de dentro de casa, e ele alegou que saiu com o nariz sangrando. Eu não estava lá, eu não vi. Eu falo das coisas que eu vejo, né? E assumo qualquer responsabilidade sobre as fotos que eu estou mandando, Uhum. né? Porque é o que eu falei, chega de enganar o povo. Se o pastor chamar e botar no púlpito, o pastor é igual a ele. Não tem essa coisa de arrependimento, porque são 27 anos bebendo e fumando, não vai ser agora que um pastor vai fazer que ele mude de ideia, que ele se liberte, porque ele não vai se libertar. Tá me entendendo? Então, assim, aqui, quando ele estava morando aqui, ele veio para cá no dia 1º de agosto, que ele chegou com a mudança, dia 1º, dia 3 de agosto. De lá para cá, bebida, cai no chão, escorrega, eu fico preocupada, eu falo, caraca, chegou a cair, machucou a lombar, ficou roxo, depois chegou a cair, bateu com as costas, eu falo, eu não vou ficar atrás de você não. Então meu filho acompanhou tudo isso, e tudo isso mexe com o psicológico da criança. Meu filho queria um pai que falasse assim, pô, vamos no cinema. Não um pai que a todo tempo está bebendo, a todo tempo está ali sentado na cadeira dele bebendo e fumando. Peraí, desce um pouco mais de atenção ao filho. Não estou retribuindo toda a culpa do ocorrido ao pai, ao contrário, né? Se eu for botar em ênfase,
tem muitas pessoas que têm culpa no cartório, né? A família em si, sabendo que eu estou doente, não ter me dado um apoio, né? E houveram outras coisas que deixaram meu filho muito magoado na casa da minha mãe, a ponto de chamarem também um conselho tutelar. Mas, enfim, eu não devo nada a ninguém, nem a conselho tutelar. Eu fiz a minha parte como mãe, né? Eu estou entrando na justiça com o Ministério Público a respeito de todo fato ocorrido, né? Pelo desamparo, porque pode dizer assim, ela mandou ele para a casa de baixo, como já tinha mandado, como tenho foto, mensagem do pai para ele falando assim, eu não estou bem, eu estou com depressão, ele é mentira sua. Ele escrevendo, mandou para mim, meu pai disse que era mentira minha. E ele falou assim, eu tentei suicídio 3 vezes, aí o pai falou, por que você não morreu? Meu Deus. Por que você não se mata? Então essas palavras, se eu pegar o celular e levar, olha, pode examinar aí, data, tudo, não tem como a gente... Algumas coisas você ainda consegue mexer no celular, mas tem coisas que você não consegue. Então pegar o meu celular, pegar o celular dele, o pai que entre com a verdade dele, porque um pai que nunca esteve presente, nunca participou de uma reunião escolar, não é porque o filho, não tô legal, pô, vamos ali que eu vou te dar um tênis. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Eu vou ali que eu vou te dar uma roupa. Mudou? Não. Aí ele alega que eu pegava o dinheiro dele e gastava, e não comprava roupa pro meu filho, não comprava, como se ele desse também uma pensão assim, 10 salários mínimos. Não. Ele dava 3 salários mínimos e quando queria me sacanear, atrasava. E é onde a gente se perdia nas contas. Eu me perdia nos meus cartões de crédito. Se pegar meus cartões, o extrato, restaurante que a gente almoçava, padaria, um combustível, um supermercado. Eu não comprava nem roupa para mim. Tá me entendendo? Mãe, eu quero isso. Pô, vamos lá, vamos ver se dá. Meu filho não andava descalço. Não foi o tênis que ele deu que salvou meu filho. Meu filho não andava descalço. Quando ele chegou aqui, meu filho tinha um tênis. De repente, não tinha um tênis que queria. Né? E eu incentivava assim, meu filho, peça e compra o mais caro para você. Não fique com pena do seu pai, não, porque ele não tem pena de você. Então vai, peça e compre o mais caro para você. Mas eu tenho um tênis aqui que eu quero da Adidas. Aí o pai me ligou e falou assim, pô, ele tá querendo um tênis aqui de R$1.000. Cara, resolve aí com ele que eu não quero me meter, não. E eu deixei meu filho sempre à vontade para escolher. Né? O filho pedia, pai, me dá R$100. O que é R$100 perto de um pack de Heineken que você compra? Nada. Porque ele estava com a namoradinha, que foi cogitado que meu filho era homossexual. Meu filho era hétero, e graças a Deus, bastante hétero. Não tenho nada contra. Tenho amigos que são gays, minha filha tem amigos que são gays, que já frequentaram aqui a nossa propriedade. Não tem nada contra, mas botaram lá no Assembleanos de Valores, meu filho era gay. Poxa, então ali eles perderam totalmente a moral e o respeito pela criança. Tá me entendendo? O respeito contra o adolescente, eles não tiveram isso. Né? Então, assim, eu tô aqui de peito aberto falando, e se tiver que falar qualquer outra coisa, qualquer pergunta que você me indagar, eu vou responder sem medo de ser feliz. Porque não é que eu queira fazer justiça com as minhas próprias mãos, a gente está vivendo um apocalipse. Para mim, essa é a realidade. Então, assim, tem muitas pessoas doentes, muitas coisas se rebelando por aí pela vida, e ele, para mim, continuar enganando o povo evangélico, eu não vou aceitar, né? É um cara que gosta de menininhas novas, não fica com mulheres velhas, é uma falta de respeito. Velhas que eu falo assim, hoje eu tenho 44, né? Ele foi chegar para minha mãe, já bêbado, falou, eu amo a sua filha, tá me amando tarde. Ele alegou, uma mensagem aí que eu cheguei a postar algo no meu Insta, que saiu de casa porque eu traí ele. Não, ele saiu de casa com a mulher do irmão dele. Meu Deus. Dentro da nossa própria casa houve a traição. E aí ele pegou e saiu de casa, eu também não estava em casa.
Ele saiu de casa, ficou com ela durante um tempo, viajando, porque era compositora, viajando, cantando, beleza. Aquilo ali mexeu muito comigo. Eu perdi 15 quilos em coisa de um mês, né? Porque eu não esperava essa atitude dele, né? Diz aquele velho ditado, que os olhos não vê, o coração não sente. Pô, marcasse em outro lugar e fosse se encontrar, mas por dentro da minha casa, o cara para me afrontar, eu fazendo comida, ele puxa a cadeira para a mulher sentar. Eu sou mulher, eu estou observando as coisas, tá me entendendo? Então ele saiu de casa, não foi porque eu traí, né? Até porque eu também não era casada com ele. Nunca fui casada com ele no papel. Tivemos os 2 filhos, a minha filha, eu levei 3 anos para engravidar da minha filha, então não foi o golpe que eu queria dar. Engravidei da minha filha em 2000, hoje ela está com 24 anos. Em janeiro de 2000 engravidei. Então hoje a minha filha tem 24 anos, está vivendo a vida dela, né? Ela falou que não quer se meter. E se eu vou me sentir mais leve, óbvio que vou, depois de desmascarar o pai dela, porque isso para mim é tirar a máscara dele, tá me entendendo? Que ela não queria saber. Eu falei, é isso aí, é a vida que segue para todo mundo, né? E ele alega que estou fazendo isso por causa de pensão. De fome eu não morro. Hoje em dia tenho CRAS, me dá uma cesta básica, tenho amigos que podem me dar. Eu não quero, eu falo, não quero nem dinheiro, traz para mim. Tem amigos que podem me ajudar, tá me entendendo? E eu não posso sair da propriedade, não tenho outra casa para onde ir. Não, é como eu falei, eu não moro num palácio. Eu moro num chalé que, desde os 15 anos que a gente mora aqui, se foi mexido nele, foram 2 vezes, com um negócio de obra e nunca mais. Então, assim, ele nunca se importou. Essa é a realidade. Ele nunca se importou de estar presente. Ele vai alegar que quis voltar há 10 anos atrás. O cara me massacrando mentalmente. Como é que eu vou deixar um cara voltar 10 anos atrás? E enganando o filho, aí eu fiz tudo, conselho tutelar, e ele veio buscar o filho dele e levou para São Paulo, ficou um mês lá. Teve um episódio de chegar lá uma pessoa que é um gay, acompanhado de um casal de amigo dele, e meu filho chegou para mim e falou assim, mãe, eu só ouvi o cara falando, me beije, vá, me beije logo. Pronto. Que mundo é esse que estamos vivendo, né? Como diz a menina, que show da Xuxa é esse? Que mundo é esse que estamos vivendo? O meu filho no quarto, ouvindo tudo. E isso não mexe com o psicológico da criança? Mexe. Porque para mim, meu filho era uma criança, vai ser o meu eterno bebê, vai ser a minha vida. Não sei se vocês perceberam, mas durante a entrevista dela, ela deixa subentender que J. Neto seria culpado até mesmo pelo falecimento do filho, onde ele tomou aquela atitude drástica contra si mesmo. Mas se J. Neto vem fumando e J. Neto vem bebendo, ele está enganando o meio evangélico há vários anos. Vocês concordam? Agora, ele que tem mais de 2 décadas de carreira, acabou até de gravar um DVD falando um pouco da sua carreira, passou então esses anos todos cantando dentro das igrejas, embriagado e, é claro, com vício de cigarro. Não se sabe se outras coisas mais acabaram vindo junto com o vício da bebida, mas até então sabe-se pelo menos de 2 vícios que são basicamente condenáveis pela igreja evangélica. Agora a pergunta é, depois dessa entrevista da ex-esposa dele, será que as igrejas ainda vão abrir as portas, agendas fora do Brasil, por exemplo, como ele foi para fora do Brasil, em Portugal esses dias, será que as portas vão continuar abertas para ele, continuar cantando dentro das igrejas? Será que quando ele vai cantar nas igrejas, será que ninguém percebeu o cheiro de cigarro, ou o cheiro do álcool, ou visivelmente embriagado? Ou será que nos dias que ele vai cantar fora ele não bebe, ele se abstém e depois sai de lá, acaba de louvar, vai encher a cara de cachaça e vai fumar cigarro e seja lá, vai saber-se mais o que ele acaba fazendo depois de tomar uns 2, 3 tragos de cachaça? Cachaça tem sido um dos estopins de ter derrubado ministérios aí no meio evangélico. Todos sabem daquela situação de Reuel Bernardino, que aquilo virou um chabu na internet e ele veio depois pedir desculpas.
porque era o mínimo que ele podia ter feito. Era outro também que passou enganando o meio evangélico. Não se sabe se hoje ele já foi lá pro AAA se curar da cachaça. Talvez J. Neto também procure agora um tratamento, procure um AAA lá na sua cidade, lá no seu estado, para poder se curar desses vícios aí e tentar então emplacar a carreira dele de novo, porque eu acredito que a partir desse momento aonde a situação chega a ser exposta, basicamente aí algumas portas vão se fechar. Mas como tem igrejas que estão aceitando de tudo ultimamente, que a gente vê aí que abriu-se igreja para isso, igreja para aquilo outro, talvez também se abra uma igreja, ou talvez já até tenha, vai saber, para pessoas que gostam de um trago no cigarro, que gostam de um trago lá na cannabis, que gostam de um trago na lata, enfim, talvez abra a igreja para esse tipo de coisa, porque já tem pessoas na internet fazendo discurso justamente para quem gosta da cannabis, continuar na cannabis, e olha que se denomina evangélico, e esse é o pior de tudo, porque a pessoa pode fazer tudo dentro de uma liberdade qualquer, como diz os cristãos lá no mundo, mas partiu para a igreja, a situação é totalmente diferente daquela a qual se vivia antes. E J. Neto parece que não se libertou, tem aí 20, 30 anos de cristãos, mas não se libertou ainda. Então ele precisa de uma libertação, porque se não houver uma libertação, a situação vai ficar feia para ele, porque ele com uma carreira tão gloriosa, particularmente eu gosto das músicas dele, mas aí acaba então se afundando na própria lama e o meio gospel mesmo acaba de atolar o resto. E é basicamente o que vai acontecer com ele se não vier uma explicação plausível, porque até então tá aí o depoimento da ex-esposa dele, aonde esculacha ele geral, solta a bomba mesmo, joga tudo no ventilador, e agora vamos esperar quem é que vai juntar tudo isso e o que J. Neto vai fazer para tentar pelo menos juntar um pouquinho do que foi espalhado aí por essa mulher.